Graças e paz, amados. Que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais as nossas vidas, com a presença dEle em nós. Que a sua misericórdia possa cada dia mais nos alcançar e alcançar aqueles ainda que não tiveram oportunidade de estar junto a Ele, de experimentá-lo, experimentar a sua presença. Nós vamos estar dando um início, a partir de hoje, de um estudo a respeito do livro de Tiago, a carta de Tiago. E Tiago é um livro bastante interessante porque ele trata muito sobre conduta cristã. Ele trata muito sobre a nossa forma de viver, a forma como nós devemos nos comportar como cristãos, como servos do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a estarem abrindo este livro, Tiago, e cada domingo nós vamos estar, então, falando a respeito de um capítulo específico. Hoje nós vamos iniciar com o capítulo 1. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 1. Diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispensação, saudações. Ele então faz a abertura do livro neste momento aqui. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Interessante que este é um dos poucos textos da palavra de Deus que tenta detalhar, que tenta esclarecer de forma um pouco mais aberta o que é provação, né? Falando para a gente exatamente o que seria provação. E nesse texto a gente consegue compreender que existe um processo. É como alguém que conhece o Senhor, é tocado pelo Senhor, recebe o Senhor em sua vida, e a partir daquele momento, aquele homem que vem com toda a sua carga, que vem com todas as suas manias, com todos os seus pecados, ele começa então agora a caminhar na presença do Senhor, e este caminhar, então, ele tem agora um processo. Ele vem com todos os seus erros, com suas falhas, e com falhas de caráter, com falha no seu agir. E ele começa a caminhar com o Senhor, e neste processo, ele vai largando algumas coisas, abrindo mão de outras. De repente, vem uma aprovação, ele é testado, e ele passa por aquela aprovação, depois vem outra aprovação, e outra aprovação, e outra aprovação, e a nossa vida vai caminhando com uma série de provações, e no final, conforme o texto fala, que este homem ele se encontra, no final das contas, maduro e íntegro na presença do Senhor. Um processo. Quando se fala de maduro, a Bíblia tem algumas formas de discernir de descrever o que é maduro. Maduro é sábio, é conseguir realmente os frutos do Espírito. Paulo, ele gosta de dizer que é atingir a imagem perfeita de Cristo em nós mesmos. Existem em nossa vida, na nossa caminhada cristã,
uma série de obstáculos. E estes obstáculos, estas provações, elas servem para nos fortalecer. Eu quero dar um exemplo prático disso. Eu sou muito ruim para jogar videogame. Muito ruim. Mas na minha vida toda eu experimentei jogar um joguinho, nem lembro mais o nome. Eu só lembro que esse jogo ele tinha 16 fases. E quando eu comecei a jogar esse jogo, foi interessante porque a primeira fase dele para mim foi terrível. Como eu pensei várias vezes em desistir daquele jogo. Juntava a minha vontade de não gostar muito de jogo, mas eu falei, não, pelo menos um jogo eu quero jogar. E esse 16 fases eu vou passar por ela. Mas a primeira fase foi tão difícil, tão complicada. Mas eu insisti, fiquei uma semana lutando naquilo, perdia toda hora, mas eu consegui passar naquela fase. E cheguei na segunda. Quando eu cheguei na segunda fase daquele jogo, começou tudo de novo. Como eu sofri para passar na segunda fase daquele jogo. Como era difícil, quando era complicado passar naquela fase. E toda vez que eu perdia a segunda fase, eu tinha que voltar na primeira. Mas a coisa mais extraordinária disso é que agora passar na primeira fase já não era mais complicado. Porque agora eu já estava pronto para ela. Eu já tinha passado por ela e ela já não era mais surpresa para mim. Então agora eu precisava passar agora pela segunda fase daquele jogo. E no final da luta, no final das dificuldades, eu passava naquele jogo. A felicidade que era. E eu só lembrava que ainda tinha mais 16 pela frente. Mas eu chegava na terceira fase. E quando eu chegava naquela terceira fase, o jogo complicava um pouquinho mais. A situação ficava um pouco mais difícil para mim. Eu perdia e tinha que voltar lá na primeira fase de novo. Mas agora, a primeira fase e a segunda fase já não tinha segredo para mim. Eu já chegava e passava por essas duas fases de uma forma tão tranquila, porque eu já sabia do que se tratava. Eu sabia os segredos de como passar por aquelas duas fases. A minha luta agora era passar por aquela terceira fase. E na nossa vida cristã, são essas fases que nós passamos. E o texto fala o seguinte, que nós tende bom ânimo por passardes por provações. Interessante que provações, elas são diversas. Existem provações que são para mim. Existem provações que são para o irmão, para a irmã. A provação que o jovem tem é diferente da provação que o adulto tem. A provação, às vezes, que o homem tem é diferente da que a mulher tem. Existem provações diversas. Abrindo aqui em Tiago, versículo 1, diz o seguinte. Tiago, servo de Jesus Cristo, as 12 tribos da dispensação. Se nós pararmos para observar que naquela época, neste momento aqui, Tiago está falando a uma igreja que estava sendo perseguida. Vocês vão lembrar que o Sinédrio estava à caça de cristãos. Paulo estava perseguindo a igreja de forma feroz, né? E a gente percebe que essas provações aconteciam de forma terrível sobre aquele povo. E conosco não é diferente. A gente observa que muitas vezes as pessoas aceitam ao Senhor, elas são transformadas pelo Senhor, e a partir daquele momento as lutas se intensificam na vida daquela pessoa. Quantas vezes nós já ouvimos, agora que eu aceitei o Senhor, parece que o mundo está se virando, voltando contra mim, não é verdade? E a gente precisa entender o seguinte, que assim como o Senhor Jesus falou, que nenhum discípulo é maior do que o mestre, nenhum. E assim como ele foi perseguido, nós seríamos perseguidos. Assim como ele foi odiado, nós seríamos odiados. Paulo ainda fala o seguinte, que aquele que quiser viver o evangelho de forma sincera, ele vai ser perseguido. Quando nós paramos para observar a nossa vida cristã e o nosso contexto em relação à fé, a nossa visão de fé, parece que vem um pacote, né? Parece que a gente compra um pacote. No momento que você fala assim, eu quero fé, automaticamente
vem junto daquele pacote da fé, vem o pacote da aprovação, para realmente fortalecer a gente, né? Parece que existe uma relação íntima, uma relação realmente próxima da fé em relação à aprovação. E aquilo que se trata sobre provação sempre está intimamente ligada de alguma forma, com imaturidade. A provação, ela sempre está, de alguma forma, ligada na questão de imaturidade, seja lá em que aspecto for. Nós sabemos que entramos na vida com o Senhor, reconhecemos a sua presença, Ele vem habitar em nós, e nós precisamos, a partir daquele momento, ser transformados a cada dia. E existem coisas que são mudadas de imediato. Existem coisas que o Senhor transforma imediatamente em nossa vida e outras nós vamos largando pelo caminho. Nós não abrimos mão de uma série de situações. Nós realmente ouvimos a palavra do Senhor e nós deixamos que o Senhor nos transforme. Mas existem outras áreas da nossa vida que parece que nós deixamos com um certo carinho. Alguns pecados, algumas formas de agir, alguns comportamentos que muitas vezes nós falamos, não, isso aqui eu não quero trabalhar não, porque não preciso. E o interessante é que essas situações, elas se encontram com cristãos novos e antigos. E o que a gente observa é que com muitos cristãos antigos, essa situação, por vezes, ela se torna até um motivo de orgulho. Eu sou assim mesmo, Deus me fez assim e eu não mudo minha forma de agir. Porque meus pais eram desse jeito, aquilo que era para ser transformado agora se torna um motivo de orgulho, né? Isso faz parte do meu caráter. Eu sou sanguíneo. Eu ouço bastante esse termo, eu sou sanguíneo. E o mais incrível é que muitas vezes essa forma de agirmos, ela endurece o coração de tal forma, a palavra diz que calcifica os ouvidos, né? De tal forma que nem o Espírito Santo, às vezes, falando, você ouve mais. Não dá, a gente não quer mais ouvir. E é exatamente nessas horas que o Senhor, por misericórdia, nos oferece uma aprovação. E aquele orgulho que eu tinha, na hora que eu acho que eu sou bom demais, porque eu tenho poder aquisitivo, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho saúde, aí o Senhor vem e tira a saúde. O Senhor vem e tira o emprego. O Senhor vem e tira aquilo que nós achamos que somos bons demais e permite agora que nós sejamos trabalhados. E aí agora o coração é quebrantado, aquela vida é transformada, aquela fase passa e o Senhor cumpre aquilo que é a sua vontade em nós. Observando o contexto, trazendo agora para a nossa realidade, é muito comum nas empresas, irmãos, pessoas passarem por uma série de dificuldades. E não é por falta de capacidade técnica. Quando eu trabalhei em algumas empresas, eu tenho colegas que perceberam exatamente a mesma coisa. Muitas pessoas têm dificuldade nas empresas, não é por causa da capacidade técnica, não é pelo seu conhecimento. Ela é uma boa profissional, sabe resolver o problema. O grande problema de boa parte das pessoas nos seus trabalhos, na igreja, em suas casas, é simplesmente por causa de comportamento. É simplesmente por causa do seu temperamento. E nós, como cristãos, precisamos deixar, de fato, o Senhor fazer a modificação em nossas vidas em relação a isso. E muitas vezes nós falamos, Senhor, por que eu estou desempregado? Por que essas coisas não acontecem? Às vezes a pessoa fala assim, puxa, poderia chamar o Carlos para vir trabalhar na empresa. O outro fala assim, olha, ele é muito bom, ele vai resolver isso para a gente, mas como ele é difícil de lidar.
como ele é difícil. Tiago fala o seguinte: vocês que estão vivendo nessa duplicidade, essa mente dividida, vocês precisam sair dessa inconstância. Nós precisamos realmente buscar o Senhor e pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele sabedoria para discernir essas situações em nossas vidas. Pedir a Ele sabedoria para que Ele nos aponte e nos mostre o que está havendo em mim, o que há em mim que precisa ser alterado, o que precisa ser modificado. Sabedoria do Senhor. E o que eu amo nesse texto de Tiago é que ele fala que sim, que o Senhor, se você pedir ao Senhor, Ele te dará liberalmente e não vai te questionar em momento nenhum. É só pedir. Está à nossa disposição o tempo todo. No verso 12, queria convidar vocês, por favor, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado a prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Esse processo de perseverança na provação, então, esse processo, ela tem um prêmio. Todo processo de provação, ao final, tem um prêmio. Ele fala que no final receberá uma coroa da vida para aqueles que perseverarem. Verso 17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E isso aqui é espetacular, porque aponta para a gente dizer o seguinte: confia em Deus, porque Deus não muda em absolutamente nada, não há variação na vontade dele. E nós sabemos que se nós estamos passando por uma situação difícil, se nós estamos passando por um momento extremamente complicado em nossa provação, nós temos que ter convicção de que Deus não muda quem Ele é, não muda a opinião dEle, não muda os desígnios dEle. Ele é fiel. Versículo 18 diz o seguinte: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criação, para sermos varões perfeitos, para sermos a imagem de Cristo. Quando nós vivemos uma situação de lutas e dificuldades, precisamos crer que Deus é bom e que Ele não muda. Ele está fazendo uma obra em nossa vida e que há, no final de todas essas situações, de tudo isso que nós estamos passando, uma coroa aguardando cada um de nós. Mas o que é coroa? Eu poderia realmente trazer outros textos falando o que seria coroa da vida, coroa, mas eu quero me atentar especificamente ao que a visão de Tiago. O que é esta coroa dentro da perspectiva que Tiago está trazendo aqui? Ele mostra realmente o que é a sua visão de coroa. Ok. Eu quero dar um exemplo para os irmãos. Há muitos e muitos anos atrás, eu trabalhava numa determinada empresa, uma empresa grande, era uma multinacional, e eu exercia bons cargos lá dentro. E eu sempre, dentro desse contexto, trabalhando muito, já era casado, eu e minha esposa Tâmara, a gente tentando ter filhos, e nada de ter filhos. E passamos nisso 5 anos, nessa luta, 5, 6 anos nessa batalha. Mas porque eu tinha um controle sobre a situação, porque afinal de contas eu ganhava um bom salário, eu trazia o sustento para minha casa, e eu estava no momento que eu podia sim ter filhos. Até um dia que o Senhor retirou o trabalho. E quando eu perdi o emprego, quando eu perdi o sustento, 1 mês depois, veio a notícia: estou grávida. E o mais incrível é que o Senhor, durante aquele período da gravidez, durante todo aquele período que nós passamos, eu tentei muitos trabalhos, eu tentei até fazer bicos por fora, capinar, qualquer coisa que aparecesse, eu falei, eu preciso ganhar dinheiro e trazer o sustento para minha casa.
o Senhor não permitiu absolutamente nada disso. Nem as coisas mais simples que eram possíveis fazer, zero. O Senhor não permitiu que aquilo acontecesse. E no final, quando a Luísa nasceu, eu ainda fiquei, olha o período, né? Quanto tempo? 3 meses ela nascida já. Eu parei e observei e falei assim, o Senhor não quer isso. O Senhor não quer que eu faça. Eu entendi naquele momento que o Senhor estava falando assim comigo, quem te sustenta sou eu. Quem traz a provisão sou eu. Sou eu quem sou o Senhor da sua casa, não é você. Sou eu. E na hora que eu entendi aquilo e descansei, as portas se abriram para mim. Então a gente entende que essa coroa da vida, que Tiago está falando aqui, ela entra dentro dessa perspectiva nossa de transformação. De nós compreendermos que nós temos falhas e limitações dentro de um aspecto de nossa vida e que ao final daquele período que o Senhor nos permite passar por aquilo, você chega e fala assim, olha, eu fui transformado. Quantos de nós que estão neste momento aqui ouvindo essa mensagem, se faz uma reflexão de como nós éramos no início de nossa caminhada e como nós somos hoje. E você fala assim, como eu sou diferente, como o Senhor me transformou, como o Senhor realmente fez algo extraordinário em mim. Então essa é uma característica dessa coroa que é apresentada por Tiago. É justamente nós chegarmos ao entendimento de que nós fomos transformados. Mas ele continua, eu quero, por favor, vou dar um salto rápido aqui, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte, Tiago 5, versículo 11, diz assim, como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveram, porque ele já falou isso, olha, se nós ficarmos firmes e constantes, não é isso? E ele aqui repete assim, ele enfatiza, olha, como vocês agora já sabem, aqueles que perseveram, ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Quando nós paramos para estudar a história de Jó, a gente vê algo extraordinário sobre a vida dele. Eu já vi algumas pessoas falarem assim, Jó era um homem perfeito, íntegro. Íntegro sim, perfeito não. Né? E era um homem que temia o Senhor. Era um homem que adorava o Senhor, tinha uma preocupação, um zelo com o Senhor. Mas o Senhor permitiu que Satanás tocasse nele. O Senhor permitiu aquela provação sobre a vida dele. E a gente vê que durante um bom tempo, por anos, aquele homem, ele perdeu a família, perdeu a saúde, era um homem rico, perdeu todos os seus bens, os seus amigos ficavam todos os dias falando um monte de coisa em suas orelhas, deixa esse Deus, larga esse Deus, mas ele perseverou, e aqui eu quero chamar a atenção para algo muito importante, irmãos, depois que ele passou por tudo aquilo, o Senhor Deus vem e restaura a sua família, o Senhor restaura os seus bens, o Senhor restaura a sua saúde. E quando eu falo que Tiago tem uma perspectiva deste mundo, aqui ele também traz esse contexto. Porque muito mais do que moldar o nosso caráter, muito mais do que moldar a nossa mente, o Senhor, nesse contexto aqui, ele também traz e restaura, sim, a parte material dele. Então, esse texto ele não fala especificamente de questões psicológicas, né, de caráter, mas ele também fala de coisas. Tiago, quando ele está falando, ele apresenta esse contexto de coroa, não de uma perspectiva do céu, mas ele traz de uma perspectiva da terra, daqui, do momento em que nós vivemos.
e que nós aqui alcançaremos algumas coisas que são resultado da nossa perseverança. E isso, sim, também entra na questão material. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos ficar milionários, que vamos ficar ricos. Não é isso. O Evangelho não promete nada disso. Em nenhum lugar da Bíblia existe essa promessa. Mas existe uma promessa do Senhor que Ele vai suprir 100% e vai restaurar 100% aquilo que nós temos, e que nós precisamos, que nós necessitamos. Quanto tempo dura isso? Qual é o tempo que dura esse processo de provação? O tempo que for necessário para que você aprenda, para que eu aprenda, para que nós cresçamos juntos. Eu queria convidar a abrir, por favor, voltando em Tiago, capítulo 1, dos versos 13 a 16. E nós precisamos ter discernimento do que nós estamos passando e do momento que nós estamos passando. O verso 13 a 16 diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Algumas lutas que eu travo não são resultado de provação. Algumas lutas que eu travo, elas são resultado do meu próprio pecado. E nós precisamos ter discernimento para saber aquilo que vem do Senhor e aquilo que vem do meu próprio coração. Porque se você observa o texto aqui, Satanás utiliza daquilo que já existe em mim. O Satanás, ele aproveita das minhas fraquezas para trabalhar e fortalecer aquilo de forma que eu venha a cair. Não é algo externo, não, é algo interno. E nós precisamos estar atentos nesse ponto aqui para sabermos exatamente aquilo que é provação de Deus e aquilo que é tentação baseado única e exclusivamente naquilo que tem dentro do meu coração. O pecado que habita em mim. Que muitas vezes nós não queremos abrir mão daquele pecado, nós não queremos abrir mão daquilo que incomoda a Deus. Se a gente para observar, então, nós temos dois cenários aqui. O primeiro cenário é que existe a aprovação. E essa aprovação, ela gera vida, ela gera amadurecimento. Ela é um processo, ela traz santificação. E no caso da tentação, ela gera pecado. E o pecado consumado, ela gera a morte. Então nós precisamos realmente estar muito atentos com o discernimento do Espírito para que nós possamos compreender o porquê, o que está causando este momento em nossas vidas. Mas o Tiago, ele deixa para a gente uma formulazinha para que nós possamos nos livrar do pecado. No versículo 21 em diante, olha o que ele está dizendo. Pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai e logo se esquece de como era. Aqui está o segredo. E o segredo é esse, irmãos. Quando eu medito na palavra de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus ela funciona como um espelho. Ela é colocada diante de nós, e quando eu leio essa palavra,
essa palavra automaticamente ela me lê de volta. Essa palavra ela tem condições de discernir dentro de mim, através do Espírito Santo de Deus, todo o meu interior, fazer uma leitura da minha alma. E eu agora começo a ter uma convicção de pecado. Quantas vezes nós ouvimos uma mensagem, o pastor prega a mensagem, e você fala, meu Deus, que palavra abençoada. Meu Deus, como foi poderosa, foi para mim essa palavra. E no final aquela palavra foi poderosa, foi forte, você sentiu, você percebeu que era para você, mas chegou na segunda-feira de manhã, você já... Vamos esperar agora o próximo domingo para ser poderosa de novo. Vamos esperar novamente para que o Senhor use o pastor novamente. E nós vamos vivendo a vida dessa forma. Interessante que aqui no contexto de Tiago fala que o pecado, ele vem pelo afastamento da palavra em nós. Nós ouvimos a palavra do Senhor, compreendemos o que o Senhor quer falar para a gente, nós sentimos o seu poder, entendemos que é para a gente, mas no momento em que nós nos afastamos dessa palavra, volta tudo de novo. E aqui, Tiago fala da importância de nós praticarmos o que nós estamos ouvindo. A importância de nós realmente colocarmos no nosso dia a dia tudo que foi ouvido. Muitos cristãos acham ou acreditam que a mudança em sua vida vem por passe de mágica. E isso não existe. Ela acha que vai estar sentada no sofá lá assistindo a televisão e de repente, opa, alguma coisa aconteceu comigo agora, eu fiquei modificado. E não funciona desse jeito. Eu quero dar um exemplo prático. Quando a gente ouve os músicos tocando aqui, o Emerson, Tairone, Gustavo, é tão lindo de ver, nos preenche. Você, na sua cabeça agora, aqui em sua mente, você tem a ideia exata do que essa música representa para você, de quão linda essa música é. Aí você fala, então agora eu vou pegar um instrumento e vou fazer igual. Aí você senta no instrumento e o que acontece? É um desastre. Por que isso acontece? Porque por mais que você tenha em sua mente a ideia do quão bom aquilo é, se você não vai estudar, se você não vai treinar, se não vai ensaiar, se não vai praticar, não vai conseguir. E na nossa vida cristã, o contexto é exatamente o mesmo. No momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, no momento em que ela nos toca, no momento em que ela vem no nosso pecado e aponta o pecado diante de nós, a partir daquele momento ali, eu e você precisamos fazer o seguinte, ok, eu falo mal dos irmãos, eu gosto de falar mal. Rocinei, Rocinei, não é Rocinei, Ademildo, Sheila, como vocês são difíceis. Você já ouviu falar da Sheila, o que ela aprontou na última? Nós somos muito bons em adiantar essas coisas, né? Nós somos muito bons em... Mas quando eu me pego nessa situação, o Espírito Santo fala assim, você precisa mudar isso em você. E eu entendo isso durante a mensagem do pastor. Eu falo, meu Deus, eu estou pecando contra o Senhor. Eu estou pecando contra o meu irmão, falando mal dele. Então, a partir de amanhã, a partir de hoje, na hora que eu sair desse culto aqui, todas as vezes que eu pensar na Sheila, que eu pensar no Rocinei, que eu pensar no Ademildo, que eu pensar no pastor, seja de quem for, eu preciso mudar minha consciência e falar assim, da minha boca vai sair agora só bênção sobre esses irmãos. No primeiro dia é uma luta. No segundo dia é uma luta. Terceiro dia. Mas eu vou continuar insistindo, porque eu sei qual é a vontade de Deus. Então esse exercício de mudança também deve partir de nós. Nós como cristãos, no momento que entendemos e compreendemos aquilo que Deus quer, através da palavra dele, na hora que ela é apontada para mim e para você, nós precisamos pegar então isso e colocar em prática. Porque senão, a gente esquece. E tudo que foi falado, o Espírito Santo falando, ele agora eu vou ter que falar tudo de novo. Porque ele não entendeu.
Vou ter que agir novamente, porque ele não compreendeu. E quando nós não praticamos, o Senhor fala assim, ok, deixa eu fazer algo aqui, por amor a esse camarada, para ver se ele volta para onde precisa voltar, para se ele reconhece o que ele precisa reconhecer. E aí a gente entende, quando o salmista fala assim, ó, eu escondi, ó Deus, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aí a gente consegue compreender a razão desse versículo. É você entender que o Espírito Santo falou contigo, a palavra falou com você, e agora ela ficou dentro de você, e todos os dias, 24 horas, você vai falar assim, Senhor, eu preciso agir conforme a tua palavra está me ensinando. Versículo 25. E toda vez que Tiago, ele vem com a palavra dura, ele vem com a promessa coladinha nela, né? Versículo 25 diz o seguinte: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se a gente para observar, então, a gente teve uma primeira promessa, que é que nós nos tornaríamos maduros. A perseverança, ela nos torna maduros. A perseverança na aprovação, ela nos torna maduros. Ela também diz que, no final dela, o Senhor restitui tudo. E que Ele é fiel, essa é a segunda promessa. E aqui, no versículo 25, ele deixa muito claro de que todos os projetos, todas as ações, onde nós colocarmos as nossas mãos, nós seremos bem-aventurados. Se a gente para observar esse texto de Tiago, ele está intimamente ligado com Salmos 1. Olha o que diz Salmos 1, versículos 1 a versículo 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer na lei do Senhor. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. E olha o resultado de quem pratica isso. Este homem será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. A perseverança na aprovação, ela traz abundância. O seu resultado é de abundância no Senhor. Irmãos, nós temos um desafio muito grande pela frente em nossas vidas. E só tem um momento da nossa vida em que a gente não vai precisar mais ter fé. É quando a gente chegar no céu. Porque lá a gente vai ver, né? Enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos sujeitos a todas as coisas, mas temos o Senhor conosco. E o Senhor permite que as coisas aconteçam conosco por misericórdia, por amor, para que eu e você alcancemos realmente de forma perfeita a estatura de Cristo. Esse é o propósito do Senhor. E eu gostaria de propor um desafio aos irmãos. Eu queria propor um desafio essa semana aos irmãos. O desafio é que essa semana os irmãos estejam buscando ao Senhor, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor sabedoria. Sabendo que o Senhor vai dar sabedoria. Entendendo que Ele vai dar sabedoria. Para discernir este momento em que cada um de nós está vivendo. O que o Senhor quer que aprendamos com este momento. Essa luta que cada um tem passado em sua vida, seja a área qual for, tentar entender da parte do Senhor Senhor,
Qual o propósito disso? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Durante a semana estaremos orando em favor disso, buscando do Senhor respostas. Será que é o meu orgulho que está sendo tratado? Será que é a minha arrogância, a minha prepotência, o meu eu? O que está sendo trabalhado, Senhor? O Senhor está me preparando para que momento da minha vida? E nós estaremos orando em favor disso. Busque ao Senhor essa semana. Esteja realmente buscando do Senhor sabedoria e discernimento para este momento. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo que tem feito. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Meu Deus, obrigado porque o Senhor nos ama, Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor nos quer cada vez melhores. O Senhor nos quer cada vez mais parecidos com Cristo, Pai. Mas nós precisamos tanto do Senhor porque nós somos falhos e fracos, ó Pai. Precisamos do teu poder. Precisamos do teu Espírito em nós. Precisamos realmente que o Senhor venha. E naqueles momentos em que nós não temos força, o Senhor nos erga, ó Pai. E eu quero pedir e clamar ao Senhor por aqueles irmãos que estão passando realmente por lutas, por batalhas, que muitas vezes somente Ele e o Senhor sabem o que é que estão passando por essas lutas, Deus. Mas Deus fortalece. Senhor Deus, renova as forças. Senhor, traga para perto de Ti cada vez mais, ó Deus. Esteja conosco, esteja com essa igreja, esteja com cada irmão que está em seu lado neste momento. O Senhor possa estar cobrindo, ó Deus, esses lares com Teu Santo Espírito, com a Tua unção, proteja contra todo o mal, Pai, guarda cada um. E, ó Deus, e que Teu nome seja glorificado e exaltado no final de todas as coisas. Que a nossa vida seja um culto diário ao Senhor. Eu te peço essa bênção, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém.